Deus manda te falar: vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Acalma o teu coração. A tua família não vai acabar, os teus filhos voltarão. Deus vai abrir portas, Deus vai tocar nessa enfermidade, Deus vai te curar. Deus está dizendo para você: calma, você está escondido em mim, você está guardado em mim. Quem encontrou Colossenses capítulo 3, versículo 3, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3, versículo 3. Pois vocês morreram, e agora a sua vida, diga assim: a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Eu queria pensar com você nesse texto sobre o tema escondidos em Deus. Escondidos em Deus. Se esconder significa ficar em algum lugar que não se pode encontrar essa pessoa. Quando você se esconde de alguém, você procura um lugar onde essa pessoa não consegue te encontrar. E geralmente, quem está buscando um esconderijo está fugindo de algo ou de alguma coisa. Geralmente quem busca o esconderijo está em perigo. Por isso que a Bíblia fala muito sobre fortaleza, sobre abrigo, sobre esconderijo. E o que é mais lindo ver na Bíblia é que a Bíblia diz que nós temos um esconderijo, e esse esconderijo não é sobre um lugar, mas é sobre uma pessoa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse que nós estamos escondidos em Deus. Nós estamos abrigados em Deus. E geralmente quando nós escolhemos esconderijos bons, nós nos sentimos seguros. Quem aqui já brincou de esconde-esconde quando criança? Geralmente quando nós encontramos um esconderijo seguro, dá aquela sensação de segurança, dá aquela sensação, ainda que por algum tempo, de uma pessoa invisível aos olhos de alguém. Por outro lado, quando nós nos escondemos em lugares que não são seguros, nós temos uma falsa sensação de segurança. Há muita gente que se esconde em dinheiro, há muita gente que se esconde em uma reputação, há muita gente que se esconde em uma influência, achando que no dia da tribulação, no dia da angústia, no dia da perseguição, no dia que o diabo se levanta, no dia que o céu desaba, esse esconderijo é suficiente para mantê-la segura. E na verdade não é. É um esconderijo que por um momento nos traz uma sensação de alívio, mas com o tempo nós somos achados, nós somos encontrados por aquilo que nós tememos. E nós precisamos ter muita maturidade para entender que o lugar que nós devemos esconder é a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, os nossos filhos, a nossa igreja, os nossos sonhos. Não é no esconderijo do dinheiro, não é no esconderijo da fama, da reputação, das amizades, ainda que elas sejam bons, mas nós devemos esconder tudo que há em nós em Deus, porque a Bíblia diz que nós estamos escondidos em Deus. Eu lembro que quando Davi, ele tinha 3 anos de idade, ainda era, acho que a época da pandemia, em casa tinha uma cortina, e sempre buscando alguma coisa para tentar ali preencher o tempo do Davi, ocupar o tempo do Davi, distrair ele. A gente brincava de esconde-esconde. Tinha uma cortina, o Davi, ele ainda tinha uns 2 anos, uns 3 anos, não tinha muito entendimento. A cortina era uma cortina curta, que batia mais ou menos na canela. E aí eu começava a contar lá da cozinha e dizia: pode ir. Aí ele se escondia atrás da cortina com o pé para fora. Ele dizia: pode. Aí eu ia na sala, ele estava lá, o pezinho mexendo. E na cabeça dele, ele estava no melhor esconderijo da casa, mas ele estava com o pé para fora. Ele estava vulnerável. Ele já tinha sido encontrado antes mesmo de ele saber.
Por quê? Porque ele é uma criança, não tem maturidade para discernir qual esconderijo para se esconder, qual esconderijo melhor. Assim somos nós quando nós trocamos o nosso esconderijo que se chama Deus por outro esconderijo que nós achamos que vai resolver o nosso problema. E quando nós saímos dessa fortaleza, desse abrigo, desse esconderijo que se chama Deus, e tentamos nos abrigar em qualquer outra coisa, nós ficamos com os pés descobertos. É onde que o inimigo nos ataca, é onde que as flechas, os dardos inflamados do inimigo conseguem nos atingir. E a gente diz assim: o que está acontecendo? Eu estou indo na igreja, eu participo de um GC, eu bato cartão quarta, domingo de manhã, domingo à noite. Escute, irmão, não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. Você pode se abrigar de segunda a segunda dentro dessa estrutura física. Se você não se abrigar em Deus, espiritualmente falando, nós estamos que nem o Davi, com os pés para fora, e o inimigo está nos vendo. Essa noite eu vim aqui nessa conferência dizer para você que existe um abrigo seguro para você se esconder. Essa noite eu vim dizer para você que se você se esconder em Deus, o diabo não te acha. Você vai sair essa noite aqui invisível aos olhos dos seus inimigos. Diga para a pessoa que está do seu lado: não fique com o pé de fora. Diga para a pessoa que está do seu lado: sai de trás da cortina e mergulhe na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é nos esconder. A Bíblia diz que a vontade de Deus é nos trazer para baixo do seu abrigo, para baixo das suas asas. Lá em Mateus capítulo 23 e versículo 37, Jesus, olhando para Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que foram enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Olha que coisa linda. Jesus, ele usa a galinha como uma figura de linguagem para exemplificar o quanto ele queria proteger Israel, o quanto ele queria proteger aquele povo naqueles dias. Eu não sei se você sabe, mas a galinha, ela é considerada a melhor mãe do reino animal. É considerada a mãe mais protetora do reino animal. Alguns cientistas fizeram alguns testes alguns anos atrás, e eles pegaram pintinhos de uma galinha, enquanto a outra galinha estava dormindo. Eles trocaram os pintinhos dessa galinha e colocaram perto da outra galinha que não era a mãe biológica desses pintinhos. E diz o estudo que quando a galinha acordou, ela cuidou desse pintinho como fosse dela. Ela cuidou desse pintinho como tivesse nascido de suas entranhas. Quando a Bíblia usa essa figura de linguagem para dizer que Deus quer esconder o seu povo, a Bíblia está dizendo que o cuidado de Deus é um cuidado tão abrangente, que Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se tu é preto, se tu é branco, se tu é magro, se tu é gordo, se tu é pobre, se tu é rico. Não importa se tu tem 15 anos de igreja ou um dia de crente. Se você ouvir a voz de Deus essa noite e você ir para baixo das asas dele, há proteção para você, há segurança para você. As asas de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que bilhões e bilhões de seres humanos podem se esconder embaixo dessas asas. Mas é uma opção. É opcional. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis fazer com vocês como a galinha faz com os pintinhos, mas vocês não quiseram. Você sabe qual é um dos maiores predadores dos pintinhos? São as aves de rapinas, os gaviões, os corvos. E sabe o que protege os pintinhos dos ataques dos gaviões? É a sombra das asas da galinha. Quando a galinha abre as asas, ela cria uma sombra. Os pintinhos correm para baixo dessa sombra. E aqui em cima o gavião olha e ele não consegue ver nenhum pintinho, ele só vê as asas da mãe. E por que o gavião não desce? Porque a mãe é pesada, a mãe é forte. Ele consegue destruir uma galinha, mas ele não consegue destruir a mãe. É a mesma coisa Deus na nossa vida.
se a gente estiver fora das asas do Todo-Poderoso, se a gente sair da sombra do Onipotente, nós não vamos descansar. Mas quando nós entramos para baixo das asas do Onipotente, nós descansamos. Pode 1000 cair do nosso lado, 10.000 cair à nossa direita, e nós não seremos atingidos. A Bíblia diz isso. Escute, irmão, quando nós estamos escondidos em Deus, o diabo não nos toca. Eu vou repetir: quando nós estamos escondidos em Deus, o diabo não nos toca. O inimigo não pode nos achar. Escute, lá em Lucas capítulo 4, preste atenção, em Lucas capítulo 4, versículo 29 ao 30. Olha o que o texto diz: levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre qual fora construído a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus, repita isso, mas Jesus, passando por entre eles, se retirou. Presta atenção aqui. Jesus, ele sai do deserto cheio do Espírito Santo após passar pelo período de tentação. E a Bíblia diz que ele vai cheio do Espírito Santo para Galileia. O que o diabo não conseguiu no deserto, ele vai tentar na cidade. Porque a Bíblia diz que uma multidão da cidade pegou Jesus e arrastou Jesus até uma ribanceira, até um precipício, porque a cidade era construída em cima de um monte. E a Bíblia diz que aquela multidão ensandecida iriam jogar Jesus lá de cima. Está escrito na Bíblia. Lá no deserto, o diabo chegou para Jesus e disse para Jesus de cima do pináculo do templo: se lança daqui que ele dará ordem. E o diabo sabia que Jesus, se Jesus se lançasse, Deus não ia mandar anjo, Jesus ia morrer. Aí o que o diabo não consegue no deserto, ele vai tentar na cidade. Agora Jesus está em uma cidade alta, e a Bíblia diz que há uma multidão cercando Jesus, querendo empurrar Jesus lá de cima. Agora olha o que o texto diz: e Jesus, passando entre eles, se retirou. Imagine você, cercado de inimigos, cercado de pessoas querendo matar a sua vida, matar teus sonhos, matar tudo aquilo que você tem. Você está cercado. A pergunta é: como você sai disso? O texto diz que Jesus passou pelo meio deles. Irmão, presta atenção. O que está acontecendo aqui é sobrenatural. Há uma multidão cercando Jesus, dizendo: nós vamos te matar. Mas Jesus está cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo está escondido em Deus. Quem está cheio do Espírito Santo, o inimigo não consegue te enxergar. Irmão, você vai ficar invisível aos olhos do seu inimigo. Você vai passar entre o fogo e o fogo não vai te queimar. Você vai passar pelas águas e as águas não vão te submergir. Jesus passou entre eles e ninguém tocou um dedo em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus está escondido em Deus. Escondido em Deus. Calma o teu coração. Você está pensando: como é que eu vou passar por essa prova? Como é que eu vou enfrentar esse gigante? Como é que eu vou sair desse ambiente de pressão? Do mesmo jeito que Jesus passou entre eles. É mais ou menos assim, irmão, Jesus marchando no meio dos inimigos, e os inimigos não conseguindo fazer nada. Eu não sei se Deus travou os inimigos, eu não sei se Jesus ficou invisível, mas Jesus andou no meio da pressão, Jesus andou no meio do perigo, Jesus passou entre eles e se retirou. Porque quando você está escondido em Deus, o diabo não coloca uma unha na tua vida. Quando a tua família está escondida em Deus, o diabo pode rugir em seu derredor, mas no seu redor estão os anjos de Deus guardando e acampando a sua vida. Levanta sua mão se tu está recebendo essa palavra. Você está guardado, você está velado pelo guarda de Sião. É aquele que não dorme, é aquele que está 24 horas cuidando de você. Cuidando de você. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: calma teu coração. Tu vai passar pelo meio disso. Você vai passar por essa provação, e essa provação não vai te tocar. Porque aquele que está escondido em Deus, o diabo não toca. O diabo não toca.
Não toca. Estamos guardados embaixo das asas do Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo diz: vocês morreram, agora vocês estão guardados em Deus, escondidos em Deus. Escondidos em Deus. Se esconder em Deus é a melhor coisa a fazer em dia de temores. Presta atenção aqui. Se esconder em Deus é a melhor coisa a fazer a dia de temores, em dias de temores. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 42, versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Há um estudo que diz que a corça, ela não só busca águas para saciar a sua sede. Existem alguns estudos que dizem que a corça, ela busca água quando ela está em perigo também. A vida toda a gente usou esse texto só para falar da sede espiritual do homem. Mas existe o outro lado da necessidade de água para a corça. A corça, ela é um animal que ela se estressa facilmente. E quando a corça ela fica estressada porque está correndo perigo, ela solta uma substância que vai causando um odor no ar. E esse odor atrai os predadores. Por exemplo, o leopardo, o leão é um predador da corça. Quando a corça se sente em perigo, ela começa a ficar estressada e ela começa a soltar um odor. E esse odor é sentido pelo predador a quilômetros de distância. E na medida que o predador começa então a caçar a corça, mais ela fica estressada e mais ela solta esse odor. E aí começa então uma corrida pela sobrevivência. A corça correndo e ao mesmo tempo soltando esse odor, trilhando um caminho, criando um caminho invisível para o predador e o predador atrás dela. Ou seja, é uma caça quase que impossível de a corça sair viva. Porque quanto mais o predador se aproxima, mais ela fica nervosa. Quanto mais fica nervosa, mais esse odor sobe. Quanto mais o odor sobe, mais o inimigo vai farejando. E ele sabe cada passo, cada caminho, cada movimento da corça. E a corça, nessa corrida pela sobrevivência, ela começa a gritar e a clamar. Porque na medida que o predador está sentindo o cheiro desse odor, dessa substância que sobe da corça, a corça também está sentindo a quilômetro de distância à sua frente cheiros de águas, cheiros de rios. E ela começa a gritar, pular, saltear, correr em direção a esse cheiro que ela sabe que tem águas chegando. E lá vem o predador, e lá vem a corça correndo, e a corça desesperada. E diz os estudos que quando a corça ela se aproxima de um rio, ela se aproxima de um lago, ela pula dentro desse lago, ela se joga dentro desse lago e ela afunda, ela desce, ela fica submersa ao lago, porque é nesse momento que o cheiro do odor é neutralizado e ela fica ali. Na margem do rio o predador está procurando a corça, porque o cheiro acabou. Mas por que acabou? Porque ela mergulhou nas águas. Por isso que o texto diz: a corça clama e busca por águas. Essas águas são Deus. O predador é o inimigo da nossa alma. Quando nós estamos aqui, submersos na presença de Deus, o inimigo está na margem confuso dando voltas e perguntando: cadê ele? Cadê ela? Alguém viu? E a gente está quietinho na presença de Deus. Quando a gente vai para o nosso quarto, tranca a nossa porta no meio daquele medo, daquele estresse, daquela pressão, nós estamos se escondendo do inimigo, estamos nos revelando a Deus. Deus é esse oceano, Deus é essas águas. Quanto mais a gente mergulha, quanto mais a gente se esconde, quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente desce para explorar profundezas em Deus, menos o inimigo sabe aonde nós estamos. O diabo ele pergunta assim: cadê fulano? Ele estava tão vulnerável, mas não está mais. O que aconteceu? Ele voltou a orar. Cadê a fulana? Ela estava tão suscetível. O que aconteceu? Ela voltou a buscar.
voltou a se quebrantar, voltou a mergulhar nas águas de Deus. Por isso que a Bíblia diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. A alma aqui é a parte emocional do homem, é a psique humana, é o centro das emoções do homem. É na alma que a gente sente medo, é na alma que a gente sente depressão, é na alma que a gente sente angústia. E a mesma Bíblia diz que a nossa alma clama por Deus, a nossa alma chama por Abba Pai. Ou seja, quanto mais a minha alma mergulha nessas águas, mais eu estou em paz, mais eu estou em calma, mais eu descanso nas asas do Todo-Poderoso. Você não vai mais se esconder atrás de folhas de figueiras, você não vai mais se esconder em cavernas, você vai se esconder em águas, em rios, e essas águas se chamam Deus. Nós precisamos aprender a nos esconder em Deus. Quando tiver tudo difícil, ora mais. Quando o inimigo estiver correndo contra a sua vida, atacando a sua vida, vindo atrás de você, vai para essas águas e mergulha nessas águas, porque é lá que o seu coração começa a se acalmar. Quando a corça desce, o coração dela começa a se acalmar, a respiração começa a diminuir, o cheiro foi embora, e daqui a alguns minutos, o leopardo, o leão, vai desistir. Porque ele pergunta: onde está? Ela sumiu. Não, ela está submersa nas águas. Submersa nas águas. Crente cheio do Espírito Santo é invisível aos olhos do diabo. Jesus passou entre eles porque Jesus era cheio do Espírito Santo de Deus. Você não precisa fugir, você precisa se esconder. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tu não precisa fugir, tu precisa se esconder em Deus. Se esconde em Deus. Se esconde em Deus. Se esconde em Deus. Se esconde em Deus. A Bíblia conta que o profeta Eliseu, dentro do seu quarto, o Espírito Santo revelava tudo aquilo que o inimigo, o exército do inimigo estava planejando para atacar o povo de Israel. E a Bíblia diz que Eliseu ia lá e revelava para o rei: ó, não passa por aqui, não vai por ali, porque estão querendo fazer uma armadilha. E todas as vezes que esse rei ia contra Israel, toda aquela estratégia caía por terra. E alguém perguntou: o que está acontecendo? Tem algum X9 no nosso meio? Tem algum cagueta no nosso meio? Aí alguém diz: não, rei, é o profeta Eliseu, que Deus revela no pé do ouvido dele coisas que ainda a gente está tramando aqui, que nem aconteceu. Eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Se tu quer, levanta tua mão. Escute: nenhuma arma preparada, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar planos, Deus vai te mostrar caminhos, Deus vai te dar direção, que você vai passar desapercebido diante dos teus inimigos. Quem crê nisso, dá um glória a Deus, irmão, porque essa palavra é para os nossos dias. É para os nossos dias. É para os nossos dias. No Salmo 36, versículo 7 diz: como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. No Salmo 91, versículo 2 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Essa é a palavra para o seu coração. Você está guardado em Deus. Vocês estão mortos em Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Vocês morreram para as suas paixões, morreram para o mundo, morreram para o pecado, morreram para as vossas vontades. Agora vocês estão escondidos em Deus, guardados em Deus, cercados por anjos, cheios do Espírito Santo, embaixo de promessa. Irmão, você já tem tudo o que precisa para dar certo. Eu vou repetir: você já tem tudo o que precisa para dar certo. Por quê? Porque você tem anjos ao seu redor, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem palavras de Deus, aleluia,
sobre a tua vida. E quem tem palavra tem tudo. Diga para a pessoa que está do seu lado: quem tem palavra tem tudo. Eu não sei se você chegou essa noite aqui com o seu coração preocupado. Eu não sei se você entrou essa noite aqui com o seu coração estremecido diante de algumas possibilidades que essa semana, ou a outra semana, ou esse mês estão aí querendo vir sobre a tua vida. Mas eu quero que você entenda essa palavra: você está escondido em Deus. Nós estamos guardados embaixo das asas do Todo-Poderoso. Eu queria que você ficasse de pé. Coloque a mão no seu coração. Se você puder, feche seus olhos. Talvez você chegou aqui com a tua alma angustiada. A tua alma está buscando águas. Corre em direção a esse rio. Corre em direção a esse abrigo. Corre em direção à sombra das asas do Todo-Poderoso. Deus manda te falar: vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Acalma o teu coração. A tua família não vai acabar. Os teus filhos voltarão. Deus vai abrir portas. Deus vai tocar nessa enfermidade. Deus vai te curar. Deus está dizendo para você: calma, você está escondido em mim. Você está guardado em mim. Escute, olha para mim aqui, eu tenho algo para te falar. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, a Bíblia diz para Moisés: eu vou me responsabilizar pelo povo. A Bíblia diz que Deus mandava a coluna de fogo e a coluna de fumaça. A coluna de fumaça era para guiar o povo de dia e a coluna de fogo à noite. A Bíblia diz que quando o povo de Israel chegou no Mar Vermelho, e Deus deu ordem para Moisés tocar no mar e o mar se abrir, presta atenção, eram 2 milhões de pessoas. Quantas pessoas? 2 milhões. A travessia do mar aberto não foi coisa de minutos, demorou horas. Há estudos que dizem que demorou a madrugada inteira. Presta atenção. Deus disse: Moisés, toca no mar, o mar se abre, todo mundo passa. E a promessa era que não ficaria nenhuma unha no Egito. Deus, ele tem que resolver esse problema. Qual o problema? Porque tem 2 milhões de pessoas para atravessar aquele mar a pé. Tem criança, tem animais, tem idosos, tem doente, tem gestante, tem todo tipo de gente. E qual é o problema que tem? O problema que tem não é só o que está diante, é o que está atrás. Porque a Bíblia diz que Faraó está chegando perto do povo. A Bíblia diz que a distância entre o povo de Israel e o exército de Faraó era tão próxima que eles conseguiram ver os cavaleiros e os cavalos de Faraó. A Bíblia diz, irmão, que Deus disse para Moisés: Moisés, atravessa com o povo, que eu fico na retaguarda de Israel. Escute, está na Bíblia. Está na Bíblia. A Bíblia diz que a coluna de fogo, a coluna de fumaça que ia à frente, pela primeira vez saiu da frente e foi para trás. A Bíblia diz que a coluna de fogo e a coluna de fumaça ficou entre o exército de Israel, o exército de Faraó e o povo de Israel. Em todo o tempo dos 40 anos, a coluna ia na frente. Mas pela primeira vez Deus falou: Moisés, eu vou para trás, eu vou para a retaguarda. Sabe o que a Bíblia diz? Enquanto o povo de Israel atravessava, a coluna de fogo estava aqui, ó, como um paredão. E a Bíblia diz que Faraó e seus cavaleiros não conseguiam atravessar, não poderiam ir para o mar, enquanto os israelitas não atravessavam. Quando passou o último, a coluna de fogo saiu e voltou para o acampamento de Israel lá na frente. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Escute, irmão. Deus, ele vai te guardar por frente e por trás. A porta que Deus vai abrir, você vai passar e o inimigo não vai te alcançar.
Deus vai segurar ele lá atrás, aleluia. Quem recebe essa palavra, Deus vai segurar ele lá atrás. Não vai dar tempo de ele alcançar você, não vai dar tempo de ele alcançar a sua família, não vai dar tempo de ele alcançar os teus sonhos. Há uma coluna de fogo essa noite aqui na Lagoinha Guarujá, aleluia. Há um abrigo poderoso hoje aqui nos escondendo. Levanta a sua mão e vamos declarar essa canção. Aleluia. Poderia estar em qualquer outro lugar. Cante, declare isso. Sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. Tentei me esconder, Aleluia. com medo de não viver. Aleluia. Mas sua glória me atraiu, Oh Deus. sua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se Vamos, Lagoinha Guarujá, vamos, aumente o som. Que saiu dela um dia me Só quem está escondido em Deus, declare. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não ver, mas sua glória me atraiu, sua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia. Escute, eu sei que tem pessoas essa noite aqui que vieram nesse primeiro dia da conferência com o coração aflito, pessoas que chegaram com a alma angustiada, pessoas que estavam se sentindo tão vulneráveis aos ataques do inimigo que pensaram que não iriam suportar. Mas sabe por que Deus te trouxe aqui? Para Deus confirmar no seu coração que aquele que te guarda não dorme, aquele que vela pela sua vida não cansa, não tira as férias. Ele fez uma promessa que estaria contigo todos os dias até a consumação dos séculos. O teu melhor amigo pode te abandonar, talvez o teu líder um dia possa te deixar na mão, um parente possa virar as costas para você. Mas a Bíblia diz: ainda que uma mãe esqueça do filho que ainda mama, eu todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de ti, porque eu tenho o seu nome gravado nas palmas das minhas mãos. Aleluia. Não chame livramento de sorte. Deus está mandando falar com alguém aqui. Não confunda livramento com sorte. Não chame providência com sorte. Não chame providência de Deus com capacidade terrena. Você não vive por sorte, você não vive por capacidade terrena. Você vive por livramento do Pai, pela provisão do Pai. É Ele que guarda a tua entrada, é Ele que guarda a tua saída, é Ele que prospera onde tu coloca a mão. É sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele, é sobre Ele. É sobre Jesus, é sobre Jesus.
Tem gente aqui que pensou essa semana: eu tive sorte. Não, tu não entendeu nada. Tu não entendeu nada. Quem está guardando a tua vida é Ele. É Ele que tem livrado os seus filhos, tem livrado você. Crente não anda por sorte. Crente caminha embaixo de uma palavra.